Pessoal, boa noite, boa tarde, bom dia. Vamos dar seguimento aqui aos nossos estudos em eletrocardiografia. Vamos dar uma passeada com mais detalhes nos aumentos de câmaras, né? Então, a identificação da hipertrofia ou o alargamento das câmaras, né? Que hoje a gente chama mais de sobrecarga do que de hipertrofia. A gente tem sempre que lembrar, repetindo, que o eletrocardiografia, ao contrário da ecocardiografia, não é uma modalidade direta de investigação. Então, nós vamos buscar sinais indiretos, nós vamos buscar alterações que façam a gente pensar em um aumento de câmaras, né? No caso, as sobrecargas. Então, aqui um exemplo do seu Vicente, 67 anos, que não foi avaliado clinicamente por muitos anos. E ele não está tomando nenhuma medicação no momento. No exame físico, a única apresentação, a única alteração digna de nota é uma pressão de 176 por 88 milímetros de mercúrio. Aqui é o eletrocardiograma do seu Vicente, né? E o que chama a atenção aqui no eletrocardiograma do seu Vicente? Vamos analisar com calma, né, a presença das ondas P's antes dos QRS. Vamos analisar o eixo, né, D1 positivo, e a AVF, ó, quase que isoelétrico, né, indicando que o eixo do QRS está a 0 graus, né, a 90 graus de AVF, já que essa é a derivação mais isoelétrica, digamos assim. Então, quando a gente vai analisar o eletrocardiograma, lógico, a gente tem que levar em consideração a idade, os dados clínicos, identificar as derivações com cuidado, observar a qualidade do traçado, se tem ausência de interferência elétrica, ausência de tremor muscular, identificar se tem onda P, complexo QRS e onda T, que é o caso aqui do eletrocardiograma do seu Vicente, né? Então, a gente identificou as ondas P, identificou o QRS e identificamos as ondas P. Pessoal, vamos lembrar sempre que a gente, para identificar o ritmo cardíaco, a gente vai buscar se o ritmo é sinusal e aí a gente vai investigar, a gente vai observar se tem aquele enlace entre o átrio e o ventrículo. Esse enlace atrioventricular, na verdade, é uma onda P precedendo cada QRS com um intervalo PR compatível com essa, digamos, transmissão ou condução melhor do sinal elétrico do nó sinusal até o nó AV. Então, entre o nó sinusal e o nó AV tem um tempo, e esse tempo de condução do estímulo é medido pelo intervalo PR. Cada QRS, portanto, é antecipado ou precedido por uma onda P. E assim a gente pode calcular a frequência cardíaca. Pessoal, vamos lembrar sempre também que a primeira metade da onda P é de responsabilidade do átrio direito e a segunda do átrio esquerdo, já que o nó sinusal está no átrio direito. Então, a condução inicial do estímulo passando dentro dos átrios é pelo átrio direito. E se nós tivermos, digamos assim, numa posição entre os dois átrios, e essa situação é observada na derivação V1, a gente vai inicialmente ver o sinal elétrico se aproximando de V1 e depois se afastando, que é aquilo que a gente já discutiu sobre a questão do modelo do dipolo. Então, a onda P, nós vamos identificar, então, vamos buscar a morfologia da onda P, né, que costuma ser arredondada, monofásica, com amplitude até 2,5 milímetros e com a duração também até 2,5 milímetros nas derivações horizontais ou periféricas. Né? Os adultos, a gente considera que o normal até 0,11 segundos e a amplitude até 0,25 milivolts. E o eixo elétrico fica aqui entre 70 e mais 30, né, com a média de 50.
sempre deve ser positivo em D1. Por quê? Ora, se o nó sinusal está aqui, D1 está aqui, obrigatoriamente o estímulo saindo do átrio direito em direção ao átrio esquerdo, ele vai produzir uma onda de despolarização em direção a D1, obviamente. Né? Então, pessoal, digamos assim, em termos de ativação atrial, o que nós iríamos notar é a despolarização do átrio direito, em seguida, e com a zona de interseção, a despolarização do átrio esquerdo. Então, o resultante da soma dessas ondas de despolarização constitui a onda P. Em seguida, o sinal elétrico passa pelo nó atrioventricular, produzindo essa zona isoelétrica, né? Que, em termos eletrocardiográficos, equivaleria ou equivale a um silêncio elétrico. Na verdade, o estímulo está passando por um tecido de condução especializado, que o volume é muito pequeno e, portanto, não tem registro, sensibilidade elétrica para a gente registrar isso no nosso traçado, não é verdade? Então, se houver uma sobrecarga do átrio direito, o que nós vamos observar é um aumento da amplitude da onda P. Tá legal? Obviamente que a onda P se tornará pontiaguda e a voltagem será maior do que 2,5 milímetros ou 0,25 milivolts. Mas a duração vai continuar normal. Pode haver um desvio do eixo para a direita, né? Caracterizando a onda P pulmonar. E em crianças o eixo pode não desviar. A onda P, que a gente chama de onda P congenitale. Então vamos lá. O que acontece? O padrão eletrocardiográfico da onda P fica maior que 2,5 milímetros em D2 e em V1, que é aquela situação onde a onda P é isoelétrica, lembrar que a primeira metade é átrio direito. Quando tem sobrecarga do átrio direito, então é essa primeira metade que vai aumentar de amplitude e pode aumentar também o tempo de inscrição da onda P, a primeira metade da onda P. Então seria, do ponto de vista de sinal elétrico, seria isso aqui. Em V1 a gente iria observar o sinal elétrico com a primeira metade da onda P demorando mais tempo para se escrever e com amplitude maior. Né? E nas derivações onde D1, ABL, ABF, a gente vai observar uma onda P mais pontiaguda e maior que 2,5 milímetros. Vamos dar exemplo aqui. Então tá aqui, ó, vocês observam aqui uma onda P pontiaguda, muito maior que 2,5 milímetros, mas com a duração normal. Né? Então é esse aspecto aqui de uma sobrecarga atrial direita de magnitude razoável, né? De grande magnitude, na verdade. Então, o que lembra uma sobrecarga do átrio direito? Lembra um dromedário, né? Então, do átrio direito. A figura que chama a atenção aí seria de um dromedário. Bom, e a sobrecarga do átrio esquerdo, como seria? Então, a primeira metade da onda P agora estaria com sua inscrição normal e a segunda metade é que estaria com a inscrição mais demorada e com amplitude maior. Então, seria esse padrão que a gente observaria na sobrecarga atrial esquerda. A morfologia da onda P agora é entalhada, né? Bífida ou bimodal. Ele tem a primeira inscrição no átrio direito e em seguida a segunda inscrição do átrio esquerdo, também conhecido como onda P mitrale. A duração estaria aumentada acima de 0,11 segundos e a amplitude pode estar normal, ou seja, menor que 2,5 milímetros. Geralmente não há desvio de eixo, porque o átrio esquerdo é normalmente eletricamente dominante, já tem o eixo voltado para ele mesmo. E o aspecto, né,
digamos assim, cartográfico, seria esse. Uma onda P com com uma cela, né, entre os dois componentes, um entalhe. E em V1, que é aquele componente naturalmente bifásico e em situações normais equivalentes, você teria o ato direito com sua inscrição normal e o ato esquerdo agora com a parte negativa mais profunda e mais alargada. Então esse seria o aspecto em V1 da sobrecarga do átrio esquerdo. Então vamos ver um exemplo, né? Caso real. Então tá aqui, ó, em V1 a gente observaria esse aspecto e o entalhe aqui em D2, né? Com dois picos de onda na onda P. Isso lembra o quê? Lembraria, no caso, um camelo. Né? Então, lembrar de dromedário para o átrio direito e de camelo para o átrio esquerdo. Combinado? Então, seria a aparência da, da sobrecarga do átrio esquerdo, seria uma inscrição de uma onda bimodal. Já se houver um aumento biatrial, eu vou ter aquele componente mais demorado do ato direito e o componente mais demorado do ato esquerdo. Então, eu vou ter aumento de amplitude e aumento do tempo de inscrição. Seria mais ou menos esse exemplo aqui. A gente encontraria uma onda P tanto aumentada em amplitude quanto em duração. E aí a gente estaria encontrando uma onda P na primeira metade mais ampla, né, com uma inscrição maior, e a segunda metade, que seria o ato esquerdo, mais demorado, né, que seria aquela clássica figura do Pão de Açúcar, né, ponto turístico aí do Rio de Janeiro. Seria mais ou menos isso aí sobre sobrecarga atrial. A gente vai insistir aí para vocês, vamos ajudar a gente a reforçar nossos inscritos para a gente poder viabilizar o nosso curso presencial. Um grande abraço para vocês. Não esqueçam de divulgar o link aí do Singelamente, a gente pede isso aí para viabilizar o projeto, para a gente conseguir manter um nível de gravação sobre eletrocardiograma, ofertando esse tempo, né, de contato entre a gente para que a gente possa fazer um curso ao vivo, online ou mesmo presencial. Um abraço aí, pessoal. Tudo de bom. Continuem estudando eletrocardiograma. Um grande abraço.